Olá, crianças! Vamos então à nossa correção de produção textual. Então, a tia vai começar na página 10, ok? Então, é um texto, né, de gênero textual, relato de viagem. Né? Um texto que serve para relatar, né, compartilhar, né, o que aconteceu na viagem, né, os detalhes daquela viagem que foi feita. Então, vamos lá. Já que vocês já leram o texto, vamos fazer, então, a correção. Número 1. Identifique e destaque no primeiro parágrafo do texto para onde o autor do relato viajou e quando ele viajou. Então, está aqui, né, ó, no primeiro parágrafo. Vamos sublinhar. Manaus, em abril de 2016. Tá? Ele visitou algumas comunidades ribeirinhas. E o número 2, porque o autor do relato decidiu visitar, né, comunidades ribeirinhas, né? Porque ele queria conhecer as pessoas daquele lugar, né? Ele queria também comparar, né, ver a diferença que tinha, né, aquelas pessoas com as pessoas que moram na cidade. Número 3. Na primeira parte do texto, o autor relata como chegou à comunidade São José. Então, qual experiência interessante o autor vivenciou nesse trajeto, né? Então, ele relata, né, que ele viu, né, o encontro das águas dos Rios Negros e Solimões. E por que essa experiência chamou tanto a atenção do autor no relato, né? Porque a água desses rios, quando se encontram, eles não se misturam imediatamente, né? Ali quando se encontram. Isso ocorre porque essas águas elas têm diferentes temperaturas, densidades, velocidades. Então, aí você consegue identificar, né, o lado que está cada rio. 4. Qual é o assunto principal abordado após o intertítulo Uma Comunidade Singular? Então, o assunto abordado ali é a comunidade São José, seus moradores e seu modo de vida. Número 5. Por que as casas na comunidade São José são elevadas com palafitas, né? Porque durante, né, metade do ano a água sobe ali, né? O nível da água sobe e acaba inundando a comunidade. Aí, por isso, para a água não entrar nas casas, as casas já são construídas, né, de forma elevada, tá? Número 6. Segundo o relato, os ribeirinhos preferem viver na comunidade a viver em Manaus. Qual é a justificativa deles para essa escolha, né? Então, eles falam, né, que na comunidade onde eles vivem, o ambiente é mais relaxante, tranquilo e agradável. Aí o autor do relato, né, ele concorda com a opinião dos ribeirinhos? Né? Então, você vai comprovar sua resposta colocando aí um pedacinho do texto. Então, ele concorda sim, né? E ele fala no texto, né, tem uma parte do texto que ele diz: eu realmente senti isso. Há apenas 15 minutos de Manaus, né, a comunidade tem um ambiente absolutamente tranquilo, rústico e bonito. Então, ele também sentiu ali a tranquilidade do lugar. Número 7. Vamos ler aqui, reler esse trecho aqui do texto. Durante a minha visita a Manaus, em abril de 2016, fiz questão de visitar algumas comunidades ribeirinhas. Tá? Então, eu fiz questão. Então, esse relato foi escrito em primeira pessoa. Ele está falando dele mesmo, eu. Que palavras do trecho comprovam a sua resposta ao item A, né? Então, a palavra minha e fiz. Escrevam aí. Número 8. O relato lido é acompanhado de diversas fotografias. Em sua opinião, qual é a importância das fotografias em um relato de viagem? Então, as fotografias, né, elas são importantes para, além de mostrar, né, o local que você visitou, ilustrar, né, a sua viagem, ela também está servindo aí no texto para enriquecer,
né, o texto e acrescentar informações sobre os lugares que foram descritos aí nesse relato. E o número 9, assinale a alternativa correta sobre o gênero relato de viagem. Tá? Então, é um texto em que o autor relata as experiências vividas por ele mesmo durante uma viagem. E onde esse relato de viagem foi publicado, né? Esse relato aí foi publicado em um site. Então, foi publicado em um site. Quem você imagina que seja o público-alvo desse texto, né? Então, são as pessoas que gostam de viajar ou que tenham interesse, né? Interesse lá na região de Manaus ou em conhecer as comunidades ribeirinhas. O número 12, nós vamos pintar, né, aqui no mapa, de acordo com o que está se pedindo. Então, de verde, nós vamos pintar o país onde nasce o Rio Negro, né? Então, o Rio Negro, ele nasce aqui, ó, na Colômbia. Pinta de verde a Colômbia. E o Rio Solimões nasce no Peru. Nós vamos pintar, então, o Peru de vermelho. É necessário aí para vocês, eu acho que vocês fizeram uma pesquisa para responder essa questão, né? A internet ajuda bastante. E estado onde se localizam Manaus e a comunidade ribeirinha. Então, aqui, ó, Amazonas, tá? Então, se localiza no estado de Amazonas. Então, pessoal, essa foi a nossa correção de produção textual. Vamos para o próximo vídeo agora. Beijinhos!